Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. João 14, de 1 a 3. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme estarmos reunidos aqui novamente com todos os irmãos e agradecer, primeiramente a Deus por essa oportunidade. E hoje nós traremos o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Jesus diz isso, ele está se referindo que Deus, ele é o detentor de todas as coisas. Então, onde é a casa de Deus? Tudo é a casa de Deus, não é mesmo? O universo é a casa de Deus. Então, as diferentes moradas são os diversos espaços e mundos que circulam todo o infinito, todas as dimensões existentes, todos os mundos que nos são apresentados nos estudos do Espiritismo. E é justamente disso que nós vamos tratar. Então, independente da diversidade de mundos, as palavras de Jesus também podem se referenciar aos estados venturosos ou desgraçados do espírito na erraticidade, o que nada mais é do que a perda dessa graça dentro de um período, de um contexto, que o espírito vive na erraticidade. Então, nada mais é do que essa referência que Jesus Cristo fala sobre essas várias moradas. Isso quer dizer que, de acordo com o estado que o espírito se encontre, de acordo se ele é mais depurado, se ele é mais desprendido dos laços materiais, ele vai estar em um mundo, vamos utilizar a nomenclatura superior, em um mundo superior, além daqueles do que quem já está mais preso à matéria, do que está mais, digamos, não evoluído ainda, mais preso às coisas mundanas, às coisas materiais. Então os espíritos, enquanto culpados, eles erram nas trevas, eles estão dentro ainda da escuridão, presos às suas paixões, presos aos seus desejos de satisfação apenas da carne. Já os espíritos considerados que estejam num grau mais evolutivo, eles estão dentro de uma resplandecente claridade, do espetáculo sublime do infinito, Enquanto o mal está atormentado por remorsos e pesares, muitas vezes até insulado, sem consolação, separado de suas afeições, os objetos que constituíam seus desejos, e ainda eles guardam muitos sofrimentos morais. O justo já em convívio com aqueles que ele ama, ele frui de uma felicidade realmente indizível. Portanto, é nesse contexto que Jesus Cristo diz que há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Nosso tema avança em diferentes categorias de mundos habitados. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muitas diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Isso vai de acordo com o grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes.
Ou seja, o que nós podemos depreender, né, disso é que o mundo ele é de acordo com quem habita este mundo, né? Então, levando-se desse contexto, tem-se que os mais ainda inferiores, né, aos da terra física e moralmente, e outros das mesmas categorias que as nossas. Ou seja, tem alguns mais elevados e outros menos elevados do que a nossa atual condição aqui. Isso levando-se em consideração, né, a questão de mundos inferiores, é a existência que nesses mundos é da matéria, é realmente a existência deles, podemos dizer que ela é toda material nesses mundos inferiores, né? Porque reinam soberanas as paixões, a maldade, a moral ainda é quase nula, e à medida que eles vão se desenvolvendo, vai diminuindo a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida, por assim dizer, ela vai se tornando toda espiritual. Nos mundos intermediários, ainda se mistura o bem e o mal, predominando um ou outro. E isso levando-se realmente em consideração, novamente, ao adiantamento daqueles que estão, da maioria daqueles que estão habitando este mundo, que é o caso nosso aqui da Terra, né? Embora não se possa fazer assim uma definição absoluta dos mundos, classificar de forma totalmente exata, um conceito absoluto e imutável, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se encontram, né, esses habitantes e a destinação que trazem, onde toma-se por base algumas matizes, pode-se fazer uma divisão de um modo geral, como o que nós já conhecemos: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, né, que nesses dois mundos ainda pode dominar somente o mal, né? Os mundos regeneradores, nos quais a alma ainda tem um pouco a expiar, mas eles têm uma determinação maior, eles têm uma força maior para buscar vencer essas fadigas de suas lutas, e ainda eles têm uma força moral para evoluir. Então, nos mundos regeneradores, os seus habitantes, eles ainda têm um pouco de maldade, mas eles estão buscando com maior intensidade o bem. Então, nesses mundos, o bem sobrepuja o mal. Essa é a grande verdade. Depois desses mundos de expiações, mundos regeneradores, nós temos os mundos que nós conhecemos como mundos felizes. Esses mundos felizes já é uma superação dos mundos regeneradores. Os espíritos já estão mais depurados, a presença da matéria já é menor, a longevidade, né, da vida nesses mundos ela já é bem maior do que nesses outros mundos que nós já citamos, e ainda há um pouco, né, de necessidade de evolução ainda desses espíritos, porque eles ainda não alcançaram o nível máximo da pureza e da depuração do espírito, que nós só veremos mesmo aonde não tem a presença do mal, nesses mundos conhecidos como mundos celestes ou divinos. Nesses mundos já não existe mais a maldade. O mal foi extinto. Então o bem, ele prevalece sobre todas as coisas nesses mundos celestes e divinos. Passando ao próximo tópico, que é a destinação da Terra, nós vimos que muitos se admiram de que a Terra ainda tenha tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades, e alguns passam por concluir
que nós somos na verdade, que a espécie humana, ela é uma coisa triste. Chegam a ter alguns conceitos em relação a isso, mas não se pode ter essa visão. Por quê? Porque o homem, né, a espécie humana, ela dentre esses vários estágios, ela, mesmo que esse progresso seja lento, seja pouco em cada sua existência, ela é constante. Então sempre a humanidade ela está evoluindo. Nós sabemos, de acordo com o livro dos Espíritos, que o homem, a evolução, o homem não retroage. Não retroage. Por mais que ele não queira evoluir, ele estagna a sua evolução, mas ele não retroage. Então, essa ideia de que a Terra ela é composta de somente criaturas infelizes, tristes, ela é errônea. Isso porque Jesus ele ensina que a humanidade, somente uma parte dela está aqui encarnada e que grande parte, a maioria, né, está em outros mundos. Então não se pode ter por conceito de que a humanidade possa ser somente esse conceito de ser ruim, uma coisa ruim. Até porque Deus, ele inspira a sua criatura, que somos nós, a estar nessa constante evolução. Então, pega-se, por exemplo, uma cidade. Uma cidade, ela tem vários setores. Você não pode fazer um julgamento total somente por um bairro. Então, Jesus faz essa comparação. E outra coisa, nessas cidades, você tem os bairros mais ruins, os bairros medianos, os bairros bons, você tem hospitais, você tem penitenciárias. Então, levar-se o conceito de conjunto nessa questão, de que a Terra é toda composta por seres de igual evolução, não se pode ter por um conceito absoluto. Isso porque quem está no hospital está recebendo tratamento médico porque está enfermo. Quem está numa penitenciária, você vê que são pessoas que estão realmente na erraticidade pura, né, que foram presos, estão ali cumprindo pena. Você tem os bairros melhores, você tem outros bairros, mas não levando-se em considerações questões financeiras, nada disso, mas de evolução moral. Existem setores onde as pessoas convivem bem com o seu semelhante, eles são mais fraternos uns com os outros. Tem lugares em que a violência, a maldade, ela prevalece. Então esse comparativo é em relação a essas questões. A questão que Jesus explica que a Terra é composta por esses vários habitantes com diferentes graus de evolução. Então não se pode ter por esse conceito. Os mundos, nas divisões que nós já falamos, vamos pegar agora o conceito dos mundos inferiores e mundos superiores. Mas o que é inferior e o que é superior? Vamos pegar a Terra aqui como intermediário, né? Que a Terra é um mundo, esse mundo que nós estamos é um mundo de provas e expiações. Então o que está abaixo é inferior, o que está acima é superior, tendo como essa comparação. Nos mundos inferiores está mais é a prevalência do mal. Quem está ali está na erraticidade. Não se tem, você tem realmente uma prevalência de que quem se sobressai pela força bruta, não tem a questão moral, a questão cultural, a questão de sabedoria ainda não é levada tanto em consideração. Se sobressai aquele que é o mais forte, que vai pela força bruta. Isso porque os instintos realmente são de sobrevivência, da busca pelo alimento. Porque nesses mundos não tem ainda a evolução da indústria, da produção de alimentos, das moradias. Então, realmente essa prevalência
dos instintos básicos de sobrevivência. Nos mundos superiores já se tem o bem se sobrepujando ao mal, aonde quem assume posições de hierarquias superiores é pelos seus méritos, pelo estudo, pelo conhecimento. Então são as lideranças, elas não buscam ser melhores do que os outros e nem se veem dessa forma. Eles sempre são indivíduos que são de moral elevada e um senso de justiça irrepreensível. Então esses degraus inferiores e os mais elevados são inúmeros, é difícil até da gente delimitá-los aqui. Isso porque a evolução ela se dá de acordo com esses tipos de mundo, mas em cada mundo existem seres um pouco menos e um pouco mais evoluídos. Nos mundos onde se chega a um grau superior, as condições de vida moral e material elas são muitíssimo diversas dos que nós temos aqui da Terra. Até porque à medida com que o espírito ele evolui, vai assumindo graus superiores, ele vai deixando a matéria para trás, até se tornar etéreo, ou seja, seres de pura energia, que são esses mundos celestiais ou divinos. Então, nós podemos chegar à conclusão do nosso estudo de hoje que o progresso é uma lei da natureza. Todos concordam? E essa lei a todos os seres da criação, animados ou inanimados, eles foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça, tudo prospere. Deus ele quer a própria destruição da maldade. Deus não quer que a maldade prevaleça, né? Então ele quer que todos se engrandeçam e prosperem, mas isso de acordo com a sua vontade de evoluir, de acordo com os seus, vamos assim dizer, os seus esforços individuais. Tá aí a comparação de que na Terra não se pode ser vista como um conjunto. Por quê? Não se evolui de forma coletiva. Lógico que existem fatores que contribuem para que uma sociedade evolua mais do que a outra. Lógico. Mas o desenvolvimento ele é individual, sem dúvidas. Então essa progressão dos mundos, ela acontece justamente porque a evolução é uma lei divina e o progresso é uma lei da natureza, que nos foi dado por um Deus de amor, que nos quer ver sempre crescendo, evoluindo. Que tá aí o conceito de que uma criança, ela evolui, se torna adulto, depois ela envelhece e ela desencarna. E aí que vem toda a bagagem que ele reuniu durante todas as suas existências, assim como essa última, que vai determinando a sua evolução moral. Então, quero aqui agradecer por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui e desejar realmente uma ótima noite a todos e que Deus os abençoe. Que assim seja. Obrigado.